Santo irá ministrar uma palavra em seu coração também, assim como para nós nessa noite, amém? Hoje não é o Josué, sou eu mesmo, quem dera, né, irmão José? Aleluia, mas tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como foi dito já hoje, estaremos estudando a lição de número 11. Alguém sabe o título aí da lição? Aleluia. Tem que ir um pouquinho mais forte, hein, pessoal? Vamos de novo. Lição de número 11 tem por título? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar início à nossa lição hoje. Quando falamos de sabedoria, logo pensamos em quem? Né? Como o nosso diácono Samuel citou aqui, logo nos vem à cabeça o rei Salomão, né? Segundo a Bíblia, o rei mais sábio que já houve no mundo antigo e que dirá até os dias de hoje, né? Hoje não temos mais reis, não é mais monarquia, mas foi um grande homem que, com muita prudência, soube pedir algo ao Senhor, quando o Senhor se achegou a ele e deu essa oportunidade. Bem, vamos dar início então à nossa lição. Aleluia. Temos o nosso texto áureo, que já foi lido aqui também pelo nosso diácono Samuel, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Interessante que esse salmo, o salmista, quando disse isso, muitas vezes lemos e passa despercebido. Achamos que é apenas uma simples frase, mas aqui não é, aqui é uma afirmação, aleluias. Então ele está dizendo, ele não só está dizendo que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, mas ele está afirmando, aleluias. Ou seja, daí então entendemos que o salmista teve essa experiência com o Senhor. Ele provou de quem Deus era em sua vida e em seguida afirmou isso daqui. E vamos entender um pouco mais adiante. Temos a nossa verdade prática, e diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência, ou seja, não há como meditar, se aprofundar na palavra do Senhor e não ser instigado, não ser motivado a continuar aprendendo mais e mais das Escrituras e conhecendo o Senhor Jesus. Amém? Nossa leitura bíblica em classe foi lida aqui também, já não se faz necessário ler novamente. Está lá no livro de Salmos, número 119, do verso 97 ao 105. E temos então aqui a nossa introdução, que diz assim: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Aleluias. Temos como palavra-chave também da nossa lição a palavra guia. Irmãos, lá no livro de João, no capítulo 5, né, examinando ali as Escrituras no decorrer desse capítulo, nós vemos ali um momento, os irmãos conhecem, né, uma palavra muito citada e muito pregada também, um momento em que Jesus chega até aquele... Deus quis dizer exatamente o quê? Enquanto vocês estiverem alicerçados em mim, seguindo os meus princípios, as minhas ordenâncias, vivendo segundo a minha vontade, nada, exatamente nada, pode abalar as suas vidas, aleluias. E essa é a confiança, a certeza que temos hoje, porque isso se faz prova também nas nossas vidas. Não foi somente naquela época, aquelas pessoas ouviram isso de Jesus, e creio que muitas delas viveram isso, e não é diferente nos nossos dias hoje. Para que eu e você tenhamos uma vida firme e constante diante da obra do Senhor, num caminhar verdadeiro com Cristo, devemos estar alicerçados exatamente em quem? Na nossa rocha, aleluias. E interessante que, por que Cristo é a rocha? Porque quando falamos em rocha, nos referimos à rocha, lembramos do que, irmão? De algo muito duro, algo muito firme, algo que não pode ser alterado, algo que não pode ser abalado. Você pode lançar o que for, irmão, de frente para uma grande rocha. Ela pode até dar uma rachadinha ali, acontecer alguma coisa superficial por cima, mas aquilo que atingiu, com certeza vai se estragar muito mais do que aquela rocha. Então foi isso que Cristo quis mostrar para eles e mostrar para nós. Eu sou o seu alicerce, aleluias. Você quer ter êxito na sua vida cristã, no teu ministério, na sua família, nos seus projetos, na sua casa.
em tudo que eu pôr você para fazer, ou seja, se espelhe em mim, aleluias. Copie a mim, se assemelhe a Jesus Cristo. Ou seja, a palavra que fica para nós com esse tópico é exatamente essa: o alicerce, a palavra de Deus é o nosso alicerce, ou seja, Jesus Cristo. Essa é a nossa base, esse é o nosso maior ensinamento, e esse é o único e maior exemplo que podemos ter na nossa vida cristã. Amém? Passando mais adiante, vamos para o nosso subtópico de número 2, que tem por título: a palavra de Deus é luz. Então acabamos de aprender que a palavra do Senhor é o nosso principal alicerce, e agora aprenderemos que a sua palavra também é luz para nossas vidas. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual que nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. Aleluias. Ou seja, a palavra do Senhor também é luz para nós. E por que luz? Porque sabemos que outrora aí fora, como porventura pode ter alguns que já viveram uma vida lá fora, ou não também, mas usando como exemplo aqui para a nossa palavra de hoje, sabemos que lá fora o mundo vive em trevas, porque o inimigo institui as trevas na vida das pessoas, e tudo isso com o único intuito de acabar com as vidas delas. E Jesus então vem com a sua palavra, e Ele é a única luz, a verdadeira luz para o nosso caminho, a verdadeira luz para nossas vidas. E o interessante é que exatamente quando a luz chega a um lugar, por mais escuro que ele esteja, irmão, aquela escuridão é totalmente dissipada, aleluias. E assim é a presença do Senhor Jesus sobre a minha e a sua vida. Só que Jesus não vem com a sua palavra como uma luz sobre nós, e é só no momento em que ele vem e pronto, e depois a presença se afasta, se vai e voltamos às trevas. Não. Há um detalhe muito importante aí. Uma vez que Jesus se torna verdadeiramente a luz para nossas vidas e para os nossos caminhos, jamais tornaremos a viver em trevas novamente, aleluias. Essa é uma das coisas que Paulo tanto frisou. E aqui em Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 19, aleluias, temos ali na sequência dos versículos, Paulo destacando a importância do conhecimento de Deus e da escolha divina. Só que Paulo também enfatiza a necessidade da maturidade espiritual e do crescimento na fé. E no versículo 19 diz, 2 Pedro 1,19: e temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aleluias. Interessante é que quando Pedro se refere à palavra de Deus que alumia a escuridão, ele está se referindo exatamente a essas trevas que eu disse, que o mundo tenta colocar sobre nós. Ou seja, as astutas armadilhas que o inimigo lança sobre as nossas vidas lá fora, com uma aparência de que não faz mal, não tem nada a ver, isso é normal, isso é tranquilo, isso pode, isso tudo bem, não tem nada a ver. Jesus Cristo não está olhando se você está fazendo isso ou não. Não, meu irmão, muito pelo contrário. Uma luz, quando ela chega, ela dissipa totalmente as trevas. Ela não dissipa de forma parcial. Ela retira você um pouco da escuridão e você vive um pouco na luz. Não. Ou viveremos nas trevas, ou viveremos na luz. Aleluias. Mas nós hoje, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, temos o conhecimento e sabemos que o melhor caminho para nós é junto ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que quando Paulo diz, o dia amanheça e a estrela da alva, quando Pedro diz, o dia amanheça e a estrela da alva apareça, são metáforas que ele usa, para o entendimento, para expressar o entendimento e a iluminação que vem somente com o estudo e a compreensão da palavra de Deus. Então não basta para nós somente ler, não basta para nós somente ver a Bíblia, abrir e ler como qualquer outro livro comum. Não.
temos que nos aprofundar nessa palavra, porque é a partir do momento que nos aprofundamos, que passamos a aprender o que Cristo quer nos mostrar, e aprendendo, nós guardamos em nosso coração, e guardando em nosso coração, nós passamos a praticar a palavra de Deus, e essa é a melhor parte, é daí em diante que você começa a se parecer com Cristo, copiar as características de Cristo para a sua vida. Então, por mais que seja difícil aí fora, irmãos, seja qual for a provação, seja qual for a tentação, seja qual for o levante que o inimigo tente trazer para a sua vida, nunca se esqueça que você, uma vez alicerçado de verdade na palavra do Senhor, ele jamais terá poder para te derrubar. Aleluias. Amém? E lá em Efésios capítulo 5, verso 8, diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, uma vez que Deus se achega para nós como uma luz divina, iluminando os nossos caminhos e abrindo nosso entendimento, é o que eu disse outrora, não voltaremos a ser o que era antes, porque não tem como, às vezes é um pouco difícil de explicar, mas deixa eu usar uma colocação aqui, irmãos, alguém que experimenta um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, pelo menos eu nunca vi, essa pessoa jamais vai voltar a ser o que era. Aleluias. Não existe outro livro no mundo, não existe, pode ter teologia, ciência, tecnologia, não há, irmãos, não existe nada, nenhum livro, nenhum tipo de livro que ao você ler e meditar e se aprofundar naquilo, traga realmente uma transformação 100% na sua vida. É somente na palavra do Senhor Jesus que encontramos salvação e força para seguir em frente. Aleluias. É meditando no Senhor, irmãos. Outrora, muitas vezes procuramos tantas coisas e ser sábios em tantas coisas, e a palavra de Deus está lá, em cima da nossa estante, muitas das vezes fechada, seja por quaisquer que forem os motivos. Tem que ser muito sábio, inteligente para entender a palavra do Senhor. Mentira. Eu sou pastor há 20, 30, 40 anos, eu sou presbítero, evangelista há 30, 40 anos, já não preciso ler mais a palavra de Deus. Mentira. Uma vida toda não é suficiente para conseguir compreender e entender 100% a glória e o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a minha e a sua vida. Aleluias. Essa palavra se renova a cada dia, meu irmão, e ela está disponível para mim e para você, de uma forma simples e compreensível. Basta eu e você nos dedicarmos, estar dispostos a nos esforçar para entender e conhecer mais um pouco sobre Jesus Cristo. Amém? E vamos para o nosso subtópico número 3. Eu estou meio perdido aqui com o slide. Glória a Deus. Nosso subtópico número 3 tem por título: a palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Aleluias. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Aleluia. E é interessante essa parte. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Por quê? Alguém sabe dizer por quê? Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças? Esses padrões de ética e moral cristã são tirados da onde? Aleluia. Os irmãos estão espertos. Aleluia. São tirados de dentro da palavra de Deus. Então não há como, meu irmão. Como que você aprende uma palavra que é um Deus supremo, acima de tudo e de todos, de forma santa e perfeita, e você vai seguir os preceitos morais e éticos dele, escrito na sua palavra, isso não vai ser eficaz na sua vida? Não existe. Não tem como. Essa é uma das grandes e lindas diferenças que a palavra de Deus tem de todos os outros livros na face da terra. Nenhum deles descreve um ser tão perfeito, um ser tão poderoso, um ser tão amoroso como o Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro da nossa vida. E é quando meditamos e buscamos sabedoria na Bíblia Sagrada que colocamos Deus no centro da nossa vida. E aí passamos realmente a viver o que Deus tem para nós. Aleluia.
Lá em João, capítulo 10, verso 35, vemos o próprio Senhor Jesus afirmando que a palavra de Deus não pode ser anulada. Foi uma outra ocasião em que os judeus quiseram questionar ao Senhor, e Ele mesmo com a sua própria boca disse, a palavra de Deus não pode ser anulada, aleluias. Essa palavra, ela é eficaz, ela é firme como a rocha, aleluias, e ela transforma a mim e a você, e todo aquele que se deparar com essa palavra, amém? Em Isaías capítulo 55, versículo 11, temos outra afirmação de Deus, que diz assim, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, não há falhas na palavra do Senhor, uma vez que ela é direcionada para você. E o engraçado é que em dados momentos da nossa vida, às vezes não queremos receber certas palavras que vêm do Senhor para nós, mas não é isso que o Senhor quer saber, irmãos. Deus sabe muito além de mim e de você. Ele entende estar muito à frente da minha e da sua mente. Ele sim sabe o que é de verdade bom, o que é bom de verdade, aliás, para mim e para a sua vida. Então nós, muitas das vezes, querendo ou não aceitar, a palavra de Deus quando vem para nós, ela vem, ela entra, ela penetra e ela transforma, amém? Dando seguimento então, nós vamos para a síntese do nosso primeiro, a sinopse do nosso primeiro tópico, que diz assim, a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho, amém? Dando sequência na nossa lição, entramos então no nosso tópico de número 2, que tem por título, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Subtópico de número 1 tem por título, o conceito de sabedoria. Então vamos ver um pouquinho agora sobre o conceito da sabedoria, aquela que contém na palavra do Senhor. No 3, os irmãos me auxiliam, amém? No 1, 2, 3. Aleluia. O substantivo hebraico para sabedoria, eu peço perdão que eu também não entendo tanto assim de grego e muito menos de hebraico, irmãos, aleluia. Mas o Senhor é misericordioso. O substantivo hebraico para sabedoria é roknan, é mais ou menos assim que eu pesquisei, e o seu correspondente em grego é sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, preste bem atenção, habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, que é referenciada aqui na nossa lição, diz assim, uma perspectiva pentecostal assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano, ou seja, não basta somente meditar e conhecer a palavra, se você não viver essa mesma palavra, aleluias. E vimos que um daqueles que fizeram isso, né, que inclusive é familiar na nossa lição de hoje, foi o rei Salomão. Quando Deus se revela ali em sonho a ele e diz para ele pedir o que ele quisesse, né? Salomão poderia pedir muitas coisas, irmãos. Ele estava ali prestes a assumir o trono de seu pai, rei Davi. E um trono esse que era um belo trono, um grande reinado, cheio de prosperidade, com um povo abençoado. E, ou seja, ali já havia bonanças, já havia bens materiais, já havia riqueza, luxo e tantas outras coisas. Só que Salomão, ainda novo, contemplando e vendo seu pai ao longo da caminhada, né, até a idade em que ele tinha, obviamente, ele se vira ao Senhor e pede sabedoria, que foi a coisa mais importante, a coisa mais sábia que ele poderia ter pedido naquele momento. Porque Salomão, quando olha para o reinado de seu pai, ele contempla um grande reinado. Mas ele, muito sábio,
ele entende que se não houvesse sabedoria nele, ele poderia arruinar todo o reino de seu pai. Só que ele temeu e teve cuidado porque ali não era um povo que pertencia a Salomão, não era um povo que pertencia a Davi, era um povo que pertencia ao próprio Deus de Israel, aleluias. Então ele teve todo esse cuidado, toda essa atenção, de pedir algo que era fundamental, para que ele tivesse um reinado próspero, um reinado de bênçãos, e assim foi que Deus fez na vida dele. Deus disse a ele que não daria somente sabedoria, mas daria prosperidade, bênção sem fim, prolongaria a paz em seu reinado, como foi citado pelo diácono Samuel, e tantas outras bênçãos. E assim é nas nossas vidas hoje. Estar com o Senhor, aprender a sua palavra, olhar para Cristo, é só benefícios, meu irmão. Não tem prejuízo, não tem consequências. Consequências e prejuízos temos lá fora, ou quando estamos dentro da casa do Senhor, passando a fazer o que se faz lá fora. É isso que nos gera tanto prejuízo, tantas dores e tantas consequências. Só que o engraçado é que nós temos a ferramenta para combater isso, que é a palavra de Deus. E ao refletir nisso, eu percebo que jamais virá do Senhor algo que nos traga consequência ruim, com base naquilo que fazemos. Não. Quem faz isso é o inimigo das nossas almas, porque o intuito dele é somente esse: acabar conosco, nos derrubar, destruir o nosso ministério. Mas Jesus vem com luz, Jesus vem com vida, Jesus vem com sabedoria, vem com poder, aleluias, e glória, para poder transformar a minha e a sua vida. Então creia nesse poder e creia nessa glória, aleluia. Quando você meditar, meu irmão, por mais simples que você seja, não importa, literalmente não importa para Deus. Quanto mais simples você seja, quanto mais humilde você seja, o que importa para o Senhor é se você tem um coração aberto para receber a sua palavra, aleluias. Se você está disposto a mudar. Ei, irmão, sempre haverá esperança. Enquanto estivermos pautados na palavra de Deus, sempre haverá esperança, aleluia. Muitos de nós já passamos muitas coisas até chegar ao dia de hoje, e cada um teve a sua experiência com Deus. Só que deixa eu te dizer uma coisa: quando algo, por muitas vezes aos seus olhos que parece que é ruim, vem sobre a sua vida, não é porque Deus está te castigando. Se você estiver pautado na palavra do Senhor, se alicerçando na sabedoria e seguindo Jesus Cristo de verdade no seu coração, na verdade isso são somente experiências para aquilo maior e melhor que Deus vai preparar para a sua vida no dia de amanhã, aleluia. Então não há porquê negar a presença desse Deus na nossa vida. Não há porquê desfazer da palavra do Senhor, como se não houvesse importância meditar nela. E Deus não está olhando para quem você é, o que você veste ou o carro que você dirige, irmão, ou quanto dinheiro você tem. O que eu mais aprecio em Jesus Cristo é isso: Ele olha para você pelo que você é por dentro, não pelo que você é por fora. Para Deus pouco importa, meu irmão, a posição que você tem diante do mundo e dos homens. Para o Senhor o que importa é o que tem dentro do seu coração. Então você hoje que está ouvindo essa palavra, deixe que essa palavra entre no seu coração e te transforme. Ah, irmão Danilo, mas eu já ouço a palavra, eu já sou cristão. Então continue deixando que ela continue te transformando, aleluias. Porque a caminhada com o Senhor é um caminho de santidade, mas não é um caminho de santidade da noite para o dia. É um caminho em busca da santidade que dura anos e anos, irmãos. Sabe por quê? Porque somos tão falhos e pecadores, que se realmente não for a misericórdia do Senhor sobre nós todos os dias, não conseguimos avançar um passo, irmãos. Os irmãos entendem isso? Aleluias. Olha, Jesus mostra para mim e para você, que não importa o que aconteça, preste bem atenção nisso, não importa a situação que você se encontre, e quem o mundo ou alguém acha que você é, o que importa é o que Jesus Cristo acha de você, aleluia. Quando Ele olha para dentro do seu coração e vê um coração puro, um coração sincero, que mesmo em meio às dificuldades, procura se prostrar e servir ao Senhor em espírito e em verdade, aleluia. É isso que Deus tem para mim e para você, é poder, é honra, é glória, é proteção, aleluia. Não importa o que se passe lá fora, se você está pautado na palavra de Deus,
Jesus Cristo se encarrega de te honrar, seja onde for, diante dos homens, da sua família, da sociedade, do mundo afora, dentro ou fora da igreja, não importa. O que importa é como você está se dirigindo a Ele, a forma como você está se achegando a Deus. Eu garanto uma coisa para você: se for com sinceridade, com o coração verdadeiramente aberto, humilde, se prostrando e reconhecendo que esse é o Deus glorioso acima de tudo e de todos, através da palavra do Senhor, eu te dou a certeza que Ele irá mudar a sua vida, que Ele irá mudar a sua situação, que Ele vai transformar aquilo que você acha que não dá mais, Ele vai mudar aquilo que você acha que não tem mais esperança, Ele vai trazer solução para aquilo que você acha que não tem mais solução, porque esse é o Deus que nós servimos, Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. Não é um simples Deus feito por mão de homens lá fora, irmãos, é o Senhor dos senhores, é o Rei acima de todos os reis, e é o Deus acima de todos os deuses, aleluia. Então glorifique e exalte o nome do Senhor com todo o prazer dentro do seu coração, porque Jesus está todos os dias de braços abertos te esperando, para que você possa estar cada vez mais pertinho dEle, e Ele não vê a hora de você estar bem, bem pertinho, tão perto para que Ele possa te abraçar, aleluias, oh aleluias, e mostrar para você quem Ele é de verdade. Então não perca seu tempo com as coisas dessa vida, com o que os outros falam, a maneira como eles olham, o que eles acham. Pouco importa, irmão, quando você está focado em saber o que Jesus pensa de você. Amém? Glória a Deus. Indo mais adiante, vamos para o nosso subtópico número 2, que tem por título: Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos, porquanto Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Ou seja, você só vai passar a ser considerado sábio de verdade a partir do momento que você seguir aquilo que Deus tem para a sua vida, a partir do momento que você deixar de lado outras coisas e se dedicar a Deus. Você irá abrir um espaço para que Deus entre na sua vida e te transforme. Daí então em diante, você realmente se tornará sábio diante do seu ministério e da palavra de Deus. Amém? Lá em Salmos número 19, verso 7, o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Foi o que eu disse mais atrás. O salmista aqui se regozija. E esse versículo é a expressão de que ele ama a lei do Senhor. Ele ama a lei de Deus, porque ele procurou viver a lei de Deus. Ele não simplesmente falou e colocou aqui. Ele teve experiências com Jesus, aleluias. E ainda mais, ele diz que e dá sabedoria aos simples. É eu e você, os simples na casa de Deus, diante do Senhor. É exatamente você que Deus está procurando, para derramar sobre a sua vida uma grande sabedoria, e assim você possa viver os planos, os projetos que Deus tem para você e para a sua família, e assim a palavra de Deus se cumpra em nós, quando diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6, o apóstolo Paulo afirma: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, ou seja, ciência, tecnologia, conhecimentos gerais, nada disso, irmãos, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aqui, Paulo fala que o ser humano pode e deve adquirir a sabedoria através da palavra de Deus. E um detalhe no fim do verso é que ele diz assim: o qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória. É isso que Jesus tem para você. É glória, é vitória, é poder, é unção e é transformação. Aleluias. Então receba isso do Senhor e viva a transformação de Deus na sua vida. Dando sequência, vamos para o nosso subtópico número 3, que diz assim: o temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber.
A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento, e por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Aleluia. Aqui nós vemos que, através da palavra do Senhor, lá em Provérbios, Salomão nos ensina que o início da sabedoria é o temor a Deus. Só que temor, quando fala temor, não é exatamente medo. Não é ter medo de Deus, pelo que Ele é, pelo poder que Ele tem, ou pelo que Ele pode fazer. Não, é justamente ao contrário. É a reverência, é o respeito a Jesus. E o reconhecimento da sua soberania e da sua glória. Ou seja, em outras palavras, é reconhecer que Ele é Deus de verdade diante de você. E não só nos momentos que Ele se achega, está ali à sua frente, como estava na frente daqueles judeus, mas também nos momentos em que você acha que não há resposta. Nos momentos que você acha que você está buscando e Deus não está vendo. Não, irmãos, jamais. Deus está vendo tudo. Deus contempla tudo. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você está fazendo. E no momento certo, apropriado segundo a palavra e a vontade dEle, Ele vai agir na sua vida de forma gloriosa. Amém? Dando sequência, vamos para o nosso subtópico número 4, nosso último subtópico, e diz assim: os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, olha só, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Aleluias. Eu frisei ali, esses são os fatores principais para que consigamos viver a palavra de Deus todos os dias. Aleluias. No Salmo 119, do verso 98 ao 100, diz assim: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. O verso 100, entendo mais do que os antigos, porque guardo os seus preceitos. Aleluias. Do verso 97 ao 104, o salmista expressa ali, aleluias, o seu amor pela palavra de Deus. Ele está feliz, regozijando, aleluias, porque ele conseguiu viver a palavra do Senhor. Ele conseguiu viver de uma forma justa e reta diante de Deus. E essa alegria eu e você também podemos ter, aleluias. E não só hoje e amanhã, mas todos os dias. Temos a possibilidade de acordar e ver as maravilhas que Deus faz na nossa vida. E ser eternamente gratos, como o salmista também era, reconhecendo o poder e a glória desse Deus, agindo e operando de uma forma sobrenatural, que muitas vezes não entendemos, mas é totalmente eficaz nas nossas vidas. Amém? O que a palavra de Deus, para resumir, o que a palavra de Deus nos ensina é que necessitamos dela para ser sábios, para viver, para ser semelhantes a Cristo, para ensinar o próximo e para alcançar e levar a salvação a toda a humanidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos então ao fim da nossa lição de hoje e a nossa sinopse do tópico 2, que diz assim: Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Amém? Temos também a nossa conclusão, que diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Amém? Que eu e você possamos continuar sendo filhos da luz, nos guiando, aleluia, pela palavra de Deus e nos preceitos de Deus, e possamos assim viver verdadeiramente uma vida de transformação e podemos experimentar o sobrenatural do Senhor para nós. Amém? Irmãos, nossa próxima aula
é a lição de número 12, como foi dito aqui hoje, tem por título A Bíblia e a Prudência. Será ministrada no sábado agora, na nossa EBT, às 18 horas.